Olá, eu sou Jackson. Eu sou Jean. Nós somos alunos do curso de Agronomia da Universidade Federal de Campina Grande e fazemos parte do grupo PET Agronomia, que é Programa de Educação Tutorial. Nesse grupo, nós desenvolvemos atividades de ensino, pesquisa e extensão. Dentre as atividades de ensino, nós temos a atividade de produção de vídeos técnicos. Dentre desses vídeos técnicos, o nosso é intitulado Produção de Mudas, onde nós falamos a importância da produção de mudas, os benefícios que a produção de mudas nos traz, desde a etapa de planejamento até a etapa de realização, de preparo de substrato e a semeadura e a própria produção de mudas em si, que é uma atividade muito recorrente em nosso país, em nossa região, e que traz grandes benefícios e sucesso à atividade agrícola. Escolher uma boa muda para implantar ou renovar o seu lote é uma medida fundamental para o sucesso da produção. A seleção das espécies cultivadas deve ser feita com base no ciclo da cultura, assim como também na busca de uma muda com boa aparência. A formação da muda é uma fase de extrema importância, pois o simples fato do plantio de mudas mal debilitadas e mal formadas pode acabar por comprometer todo o desenvolvimento da cultura e, consequentemente, ocasionando percas na produção. Com relação aos benefícios da atividade, o sucesso da produção irá depender, dentre outros fatores, da qualidade das mudas, que devem ser sadias e vigorosas, para que o produtor obtenha os lucros esperados. Em muitos casos, quando se trabalha com culturas perenes, os erros que foram cometidos no início da produção não têm como ser solucionados. Para os pequenos agricultores, existe a possibilidade de produzirem as mudas na sua própria fazenda, o que acaba por diminuir os gastos da produção, isso porque a atividade pode ser realizada pela mão de obra familiar. Existe também a possibilidade de junção dos pequenos agricultores na construção de um viveiro comunitário, onde as mudas são produzidas em mutirão. A necessidade dos produtores protegerem suas plantas, principalmente durante os períodos climáticos mais adversos, é o principal fator para que sejam utilizadas as casas de vegetação. Casa de vegetação é uma estrutura coberta e abrigada artificialmente com materiais transparentes para a proteção das plantas contra agentes meteorológicos externos. Seu recinto interno permite o desenvolvimento da cultura em todo o seu ciclo vegetativo, ou seja, a casa de vegetação é um instrumento de proteção ambiental para a produção de plantas, onde o ambiente interno é controlado. Por permitir alterar o microclima de um determinado ambiente, ela acaba viabilizando o cultivo de plantas em épocas desfavoráveis do ano. O uso dessas estruturas pode ser de caráter parcial ou completo, dependendo das características exploradas. Um exemplo de uso parcial é a utilização de cobertura da estrutura para obter esse efeito guarda-chuva, muito comum nas regiões tropicais. Caso o produtor não disponha de uma casa de vegetação, ele pode fazer sua produção de mudas em um local aberto qualquer em sua propriedade. Mas para isso, alguns fatores devem ser levados em consideração. Fatores que devem ser levados em consideração caso o produtor não disponha de uma casa de vegetação. Primeiro, deve-se efetuar a limpeza do local, a remoção de toda a vegetação existente, tocos, raízes, pedras, dentre outros materiais. É importante também que seja feita a planagem do terreno. A disponibilidade de água é um fator bastante importante, tanto em quantidade como em qualidade. Assim como também a disponibilidade de energia elétrica, caso o produtor irá trabalhar durante a noite. Ele também deve fazer uma breve pesquisa sobre o mercado de insumos e o mercado consumidor de suas mudas. Olá pessoal, agora iremos mostrar como se prepara um substrato. Já foi falado no vídeo a importância da produção de mudas, como também os objetivos e os benefícios que essa técnica nos traz. O substrato que iremos preparar, ele é composto por 4 insumos: solo de barranco ou terra preta, areia lavada, esterco e casca de arroz carbonizada. A casca de arroz, após a retirada do grão, muitas vezes ela é jogada fora, atuando como poluente do ambiente a partir da dispersão pelo vento.
Muitos estudos comprovam os benefícios que a casca de arroz traz para a produção de mudas, como, por exemplo, traz uma boa drenagem, que é um fator essencial para a produção de mudas. A casca de arroz é altamente rica em silício, que após a combustão, a partir da carbonização, promove a proteção contra o ataque de doenças, nematóides e outros patógenos que venham a atacar as plantas. Bom, pessoal, muitas vezes a casca de arroz carbonizada não é encontrada facilmente nos mercados, onde os produtores, para se obter essa casca carbonizada, devem fazer a própria carbonização. E é necessário que se tenha um carbonizador artesanal, em virtude que muitos deles não possuem um carbonizador industrial. Para a fabricação desse carbonizador artesanal, são utilizados materiais alternativos, encontrados facilmente, que são eles: uma lata de tinta de 18 litros, quando se deseja carbonizar de 4 a 30 sacos de casca de arroz. Pode-se também utilizar uma lata de 3 litros de tinta, quando se deseja carbonizar de 1 a 3 sacos de arroz, de casca de arroz. Ou quando se deseja carbonizar grandes quantidades, utiliza-se aqueles tambores de latão de 200 litros, quando deseja obter grandes quantidades de casca de arroz carbonizada. Inicialmente, com a lata já em mão, realiza-se a retirada da parte superior da lata, com auxílio de um abridor de latas. Em seguida, realiza-se um corte na parte inferior da lata. Esse corte ele vai ser de acordo com o diâmetro do cano, o cano que vai ser utilizado como chaminé no carbonizador. E um terceiro ponto vai ser a perfuração da lata, onde serão realizados pequenos furos com auxílio de prego de dimensão de 17 por 21 ou com a furadeira. Esses furos eles devem ter entre um e outro uma distância de 1 a 2 centímetros. Com o material já pronto, como já descrito, já podemos iniciar a nossa carbonização da casca do arroz. Bom, pessoal, após realizada a fabricação do carbonizador artesanal, iremos mostrar a própria carbonização da casca do arroz. Como vocês podem ver, nós fizemos um fogo com alguma palha de vegetação seca e carvão vegetal, podendo ser também utilizados outros materiais para queima. A partir da queima será emitido fumaça, nessa fumaça contendo dióxido de carbono e o calor. Esse calor e essa fumaça emitida, ela é responsável por carbonizar a casca do arroz. Nós estamos vendo que o fogo já está aceso, já está bastante aquecido e quente. E agora nós vamos inserir o cano, que será a chaminé. Feita a colocação da chaminé no carbonizador e montado toda a estrutura, agora nós iremos cobrir o carbonizador com a casca que vai ser carbonizada. Como vocês podem ver, pessoal, após falado sobre a confecção do carbonizador artesanal, o mesmo já encontra-se coberto pela casca de arroz a ser carbonizada. A casca de arroz, quando carbonizada, ela perde seu volume pela metade, sendo necessário que, ao passar do tempo, essa casca, o monte da casca vai se degradar ao redor do carbonizador, sendo necessário que ocorra o revolvimento da casca para que ocorra a carbonização por completo. Quando a casca estiver carbonizada, ela vai estar com a coloração mais escura, já pronta para ser retirada.
Passado o momento da carboxilação da casca do arroz, o resultado final é este. As cascas encontram-se com a coloração quase que totalmente escuras. Estas foram postas para esfriar em uma superfície plana e em seguida armazenadas em sacos para facilitar seu posterior manuseio. Então, é chegado o momento de realizar a mistura dos materiais que irão compor o substrato e realizar o preparo propriamente dito deste substrato. Um substrato ele pode ter diferentes proporções. Essa proporção ela varia de acordo com o tipo do material utilizado para preparar o substrato e a finalidade que esse substrato possui. O nosso substrato ele será composto por 3 partes de solo, uma parte de areia lavada, uma parte de casca de arroz carbonizada e uma parte de esterco bovino. Utilizamos como base para a proporção o carril de mão. Em um primeiro momento, deve-se peneirar o solo, a areia e o esterco a fim de se retirar materiais grosseiros, como restos vegetais e pedras, que possam porventura vir a afetar as características do substrato. Em seguida, deve-se fazer a mistura desses substratos com o auxílio de uma pá, de forma que fique bem homogênea, possibilitando assim que as características que o determinado substrato se deseja obter sejam atribuídas a partir dessa mistura de forma homogênea. Mistura dos materiais de forma homogênea, é chegado o momento de realizar o enchimento dos recipientes para o posterior semeio. A escolha do tipo de recipiente a ser utilizado está em função do custo de aquisição, das vantagens na operação, como durabilidade, possibilidade de reaproveitamento, área ocupada no viveiro, facilidade na movimentação e no transporte, e de suas características para a formação de mudas de boa qualidade. Os recipientes possuem funções vitais na produção de mudas. Em termos biológicos, propiciam suporte à nutrição das plantas, protegem as raízes contra danos mecânicos e da desidratação e moldam de forma favorável para o desenvolvimento das mudas, assim como maximiza a taxa de sobrevivência e o crescimento inicial após o plantio. Já falando sobre funções operacionais, os recipientes facilitam o trabalho, isto é, auxiliam o manuseio no viveiro e no plantio das mudas. Os recipientes mais utilizados são os sacos plásticos e os tubetes. Entretanto, outros recipientes também podem ser utilizados nessa atividade, como por exemplo os de bandejas, espuma fenólica e vasos, todos de tamanho variado, dependendo do porte da muda a ser produzido. Os sacos plásticos apresentam a vantagem de dispensarem grandes investimentos em infraestrutura. Já os tubetes, ao contrário, requerem investimento mais elevado, mas apresentam custo operacional muito menor, tanto na produção de mudas quanto no transporte, proporcionando substancial redução no custo final do produto. O enchimento dos recipientes deve ser em quantidades adequadas. Assim, ela possibilitará as condições para a germinação e o pleno desenvolvimento da futura planta. Foi falado no vídeo que existem diferentes tipos de recipientes para a produção de mudas, como as bandejas, os sacos plásticos, vasos, entre outros. O recipiente que iremos utilizar são os tubetes.
dentro dos recipientes, os mesmos devem ser condicionados em um local. Este local varia de acordo com a possibilidade do produtor. Pode ser em viveiros permanentes, viveiros não permanentes, estufas, casas de vegetação, entre outros. Os nossos recipientes eles serão acondicionados sobre uma bancada de ferro no ambiente protegido do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da Universidade Federal de Campina Grande. A distribuição do substrato deve ser em quantidades adequadas, o que vai variar de acordo com o recipiente utilizado. O recipiente que utilizaremos serão os tubetes, que são feitos de PVC e possuem tamanho variado. A escolha do tubete vai variar de acordo com o porte da muda da espécie que será produzida. No momento do enchimento dos recipientes, outro fator a ser levado em consideração é a ergonomia, que refere-se ao conforto do trabalhador no momento que está executando a atividade. As bancadas elas devem estar a uma altura que facilite o manuseio da atividade, fazendo com que o trabalhador não sofra com problemas de saúde decorrentes da execução da mesma, principalmente em produção de mudas em grande escala. No ato da semeadura, deve-se umedecer o substrato, e a distribuição das sementes vai possuir uma profundidade que varia de 2 a 5 centímetros, isto em função da espécie que está produzindo. A condição das mudas consiste na realização de alguns tratos culturais, tais como irrigações, tratos fitossanitários, caso ocorra o aparecimento de pragas e doenças, escarificação da crosta superficial do substrato, adubação, caso seja necessário, e a eliminação de plantas daninhas. A irrigação merece uma atenção especial, devido ao alto consumo de água, que deve ser de boa qualidade, podendo ser executada manualmente, com regadores ou mangueiras, por aspersão e por microaspersão. A irrigação varia de acordo com a espécie e a região em que está sendo produzida, podendo ser realizada de 2 a 3 vezes ao dia. Na irrigação dos canteiros de semeadura e das mudas em estágio inicial de desenvolvimento, as regas devem ser mais frequentes do que para as mudas já bem desenvolvidas. Recomenda-se que a irrigação deve ser executada no início da manhã e ou no final da tarde. O substrato deve ser mantido úmido, mas não encharcado. O excesso de rega costuma ser mais prejudicial do que a falta, pois o excesso de água dificulta a circulação de ar no solo, impedindo o crescimento das raízes, extravia os nutrientes e propicia o aparecimento de doenças. É interessante ressaltar que a rega eficiente é obtida quando o substrato fica suficientemente umidificado, sem apresentar sinais de encharcamento. A seleção das mudas antes da expedição é uma operação indispensável. Devem ser eliminadas as plantas que apresentarem quaisquer danos, sintomas de deficiência ou incidência de pragas e doenças, além das plantas raquíticas. Então, assim, havendo a procedência apenas das plantas sadias e vigorosas. Mediante o que foi visto durante o decorrer de todo esse vídeo, conclui-se que a escolha de insumos de boa qualidade, aliada a um bom manejo, garante a qualidade das mudas, assim como a melhor alternativa de produção de mudas depende dos fatores técnico-econômicos.